Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like que é importante para o crescimento do canal. Deixe seu comentário aí que é importante demais para mim. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar de dois jogadores que já foram oficializados como jogadores do Botafogo na temporada de 2022. Vinícius Lopes, vindo do Goiás, e Klaus, meu irmão, o zagueiro Klaus de 27 anos, com um contrato de 2 anos, que eu não assinaria um contrato de 2 anos com esse jogador. Vamos falar também de Marco Antônio, vamos falar de Barreto e vamos trazer uma análise muito bem detalhada do jogador Herisson. O que esse jogador pode trazer para o Botafogo de Futebol e Regatas? Vamos fazer aqui um balanço da temporada dele de 2020, temporada de 2021, trazer os números dele de 2021, mapa de calor para a gente saber a movimentação. Vamos fazer uma análise aqui completa desse jogador. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de Marco Antônio, que se apresentou ao Bahia, meu irmão. Isso mesmo, Marco Antônio parece que vai continuar no Bahia, vai jogar no campeonato estadual pelo Bahia. Marco Antônio que conquistou o torcedor botafoguense, incorporou, vestiu de verdade a camisa do Botafogo e foi importante na conquista da Série B em 2021. Só que o Bahia está pedindo muito dinheiro pelo Marco Antônio. O Bahia quer 12 milhões pelo Marco Antônio e mesmo se o Botafogo tivesse esse dinheiro, eu seria totalmente contrário a você dar 12 milhões ao Bahia pelo Marco Antônio. Vamos ver se o Bahia consegue flexibilizar depois aí do campeonato estadual lá na Bahia e emprestar o Marco Antônio para jogar a Série A pelo Botafogo. Com 12 milhões você vai no mercado e traz 1, 2, 3 jogadores de qualidade para o seu time, ou então você pega esses 12 milhões, coloca na mesa do Náutico e traz o Jean Carlos para poder jogar com o Chay no meio campo do Botafogo. 12 milhões é muita grana, um reempréstimo eu até concordaria, que eu não sei nem se o Marco Antônio seria titular do time do Botafogo na temporada de 2022, porque a gente pretende ter um time mais forte, a gente pretende ter um time mais competitivo quando começar essas duas competições, tanto o Campeonato Brasileiro como Copa do Brasil. John Textor já vai estar no Botafogo, provavelmente a gente já vai ter uma grana e poderemos contratar jogadores para começar um Campeonato Brasileiro com um time mais competitivo, com um time mais forte, com um time capaz de competir bem dentro da Série A e dentro também da Copa do Brasil. É uma pena que o torcedor, como eu já falei, gosta do Marco Antônio, Marco Antônio gosta do Botafogo. Marco Antônio é um jogador interessante, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, joga centralizado, é um jogador que cumpre algumas funções, tem uma função tática muito importante do lado direito, fechando os espaços, marcando muito bem. É aquele velho papo que eu falo aqui, jogador que treinador gosta muito, porque cumpre uma função tática muito importante. Quem sabe no Brasileiro o Marco Antônio pinta de novo com a camisa do Fogão. Outro jogador que se apresentou hoje na sua equipe de origem foi o Barreto. Se apresentou ao Criciúma. O Barreto tem um passe bem mais barato do que o Marco Antônio. É R$1.500.000 que o Criciúma está pedindo pelos direitos econômicos do Barreto. O Barreto já acha uma situação mais complicada, porque já chegou 2 jogadores para a posição do Barreto. Chegou o Fabinho, de 35 anos, jogador experiente, e chegou também o Breno, jogador de 21 anos, muito promissor, primeiro volante, joga cabeça em pé, marca muito, muita intensidade. Então acho que o Barreto não interessa mais o Botafogo. Não sei se o Botafogo está com toda essa intenção de manter o Barreto para a temporada de 2022. Parece que o Barreto em 2022 vai jogar o campeonato lá pelo Criciúma mesmo, vai ter uma temporada jogando pelo Criciúma. Botafogo anuncia o seu primeiro reforço para a temporada de 2022,
Trata-se de Vinícius Lopes, jogador de 22 anos que veio do Goiás. Vou olhar aqui para o lado para a gente poder ler a matéria, beleza? Botafogo anuncia primeiro reforço para a temporada de 2022, Vinícius Lopes. O Botafogo anunciou na tarde desta quinta-feira seu primeiro reforço para a temporada de 2022. O atacante Vinícius Lopes, de 22 anos, que defendia o Goiás até a temporada passada. Ele será apresentado nessa sexta-feira e assina contrato aqui no Fogão Net. Está falando 3 anos, mas são de 4 anos de contrato que ele vai assinar com o Botafogo. Cria da base do Goiás, Vinícius fez 18 partidas e marcou 5 gols no último ano, em 2020. O atacante teve mais destaque em 6 gols e 4 assistências em 39 jogos pelo clube alviverde. O que acontece? 4 anos de contrato. Eu acho que é bom, meu irmão. Garoto é promissor, garoto pode desenvolver um bom futebol, garoto pode jogar muita bola e o Botafogo já está resguardado. Corre o risco de realmente não funcionar. E aí você tem um jogador aí por 4 anos. Mas vamos ver qual é o salário desse jogador. Jogador uma promessa, como a gente vem falando aqui. É um jogador que não ficou no Goiás porque não quis. Não é um jogador que foi dispensado. Não é um jogador que foi escorraçado do Goiás. Não ficou no Goiás porque tinha interesse em jogar por outro clube. Eu vou trazer aqui uma análise, assim como a gente vai trazer uma análise hoje aqui do Erisson, a gente vai trazer uma análise aqui no canal também sobre o Vinícius Lopes, trazendo números dele da temporada de 2020, temporada de 2021, mapa de calor, tudo isso para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse jogador. Gostei da chegada desse jogador. 3 anos ou 4 anos, para mim não faz muita diferença. O importante é o contrato ser bem amarrado, porque esse garoto tem tudo para render muito com a camisa do Botafogo na temporada de 2022 e que isso aconteça. E que isso aconteça de verdade, porque acontecendo, quem ganha é o Botafogo de Futebol e Regatas e, claro, nós torcedores botafoguenses. Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Klaus, que estava sem contrato, fez a temporada de 2021 lá pelo Ceará, não conseguiu jogar, não conseguiu ter uma sequência de jogos no Ceará, muito ausente dentro de campo, sofreu uma contusão grave, mas o Botafogo anunciou um contrato de 2 anos com esse jogador, o que eu acho um erro, teria que ser 1 ano só. 1 ano de contrato, aí você vê o que o jogador vai te entregar, ver se ele consegue realmente jogar, ter uma sequência de jogos, porque a gente está acompanhando aí a galera que faz análise, a galera que faz scout, a galera que traz as últimas temporadas do jogador e a gente vê que esse jogador não tem sequência de jogos, não consegue entregar bons jogos e é muito perigoso você assinar um contrato de 2 anos com jogadores assim. O jogador não vinga, fica aí pendurado no clube por 2 anos, como está o Marcinho, como ficou aí também o Felipe Ferreira, é muito complicado. Contratou o jogador? Eu vou torcer para que dê certo. Contratou o jogador? Vou torcer para que ele faça o melhor ano da vida dele. Mas não deveria ser um contrato de 2 anos, contrato de 1 ano, estava de bom tamanho. Nós vamos fazer agora uma análise em cima desse jogador Erisson, de 22 anos, que está chegando ao Botafogo, vindo do 15 de Piracicaba e provavelmente será o titular do Botafogo dentro do Campeonato Carioca, se o Botafogo não trouxer outro centroavante para essa competição. Um jogador jovem, como eu falei, de 22 anos. Vamos trazer os números dele aqui no ano de 2021 e também uma comparação de 2020 com 2021, saber se teve alguma evolução do Erisson, mapa de calor para a gente entender a movimentação do Erisson dentro de campo. Lembrando que todas as imagens de análise scout que você vai ver aqui no vídeo foram cedidas pelo Felipe Barros, da FBTV. Felipe Barros faz análise scout de vários jogadores do futebol brasileiro e o link do canal do Felipe Barros vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo, para você dar essa moral de se inscrever lá no canal do Felipe Barros, que tem muito conteúdo. Vamos falar agora desse jogador. Mateuzinho, coloca na tela a primeira imagem para a gente poder fazer essa análise. Então, rapaziada, olha aí. Erisson, 15 de Piracicaba e Brasil de Pelotas na temporada de 2021. Foram 33 jogos, 27 jogos como titular. Fez 9 gols, deu 1 assistência, teve 2 pré-assistências, 22 passes para finalização, 64 finalizações, sendo que 44 dessas 64 foi na direção do gol, 34% de ganho na disputa de bolas aéreas, 62 faltas sofridas e 8 cartões amarelo. Como a gente pode ver, não foi nada excepcional, né, meu irmão?
dentro do Brasil de Pelotas e também pelo 15 de Piracicaba, contra os jogos dessas duas equipes. Mas se a gente pegar o nível técnico dessas duas equipes, a gente vê que o jogador se destacou. Se você pegar o próprio Brasil de Pelotas dentro de uma Série B, um time desorganizado, um time bagunçado, um campo horrível, a gente jogou lá contra o Brasil de Pelotas um campo horrível, e você vê um jogador se destacando, um jogador de 22 anos, que se destacou, lembrando, contra o Vasco dentro de São Januário, você cria boas expectativas em cima desse jogador e quem sabe esse jogador pode conseguir se entregar alguma coisa. Não é o centroavante que o torcedor botafoguense queria, mas também, na minha opinião, é melhor você contar com o Erickson do que você contar com o Rafael Moura, né, meu irmão? Diante do que o Rafael Moura integrou dentro de uma Série B e diante do que o Erickson entregou dentro de uma Série B, num time fraquíssimo e chegando com o campeonato já rolando, que ele chegou praticamente no meio da temporada, eu prefiro apostar muito mais no jogador de 22 anos, promissor, que tem potencial e pode se destacar dentro de um campeonato carioca sim. Agora a gente vai ver o mapa de calor do Herisson para a gente entender qual é a movimentação desse jogador, como ele se movimenta. Mateuzinho, coloca na tela, meu filho. Então, rapaziada, pelo mapa de calor do Herisson, a gente vê que ele tem uma movimentação muito intensa no ataque, né, meu irmão? Ele vai assumir de verdade esse ataque do Botafogo, tem uma movimentação maior ali pelo lado direito, mas aparece também do lado esquerdo, aparece centralizado, é um jogador de muita movimentação. Tem muita gente falando que ele é um jogador que não tem muita movimentação. Na minha opinião, ele tem mais movimentação até do que o próprio Navarro. Ele tem mais drible do que o próprio Navarro, porque ele ainda tenta abrir e chutar para dentro do gol. O Navarro finalizava até melhor do que o Erickson. Ele faz esse pivô muito bem. A gente já trouxe um vídeo aqui falando sobre o Herisson, desse pivô que ele faz. É um jogador que tem um chute forte na perna canhota, um chute forte de fora da área. Então acho que realmente é um jogador que vai conseguir ajudar o Botafogo e tem muita movimentação e pode se encaixar perfeitamente nesse esquema de jogo que o Anderson gosta de usar, de atacantes com movimentação, nada daquele centroavante paradão que só fica esperando a bola chegar dentro da área. Acho que ele tem muita possibilidade de encaixar nesse esquema de jogo do Anderson Moreira. E agora a gente vai ver os números do Herisson em 2020 e os números do Herisson em 2021, fazer uma comparação para ver se houve evolução desse jogador na temporada de 2020 para a temporada de 2021. Teuzinho, coloca na tela, meu filho. Então, rapaziada, em 2020 o Herisson jogou 29 jogos, apenas 3 como titular e fez 6 gols, não deu nenhuma assistência, não teve nenhuma pré-assistência e teve 5 passes para finalização, teve 31 finalizações e 45 dessas 31 finalizações foram dentro do gol. Em 2021 ele já jogou mais, já teve mais minutagem dentro de campo. De 33 jogos, ele jogou 27 como titular, fez 6 gols, teve 1 assistência, teve 2 pré-assistências, 22 passes para finalização e 64 finalizações, com 44 sendo no gol do adversário. Ele evoluiu pouco, apesar de não ter muita minutagem em 2020, ele ainda conseguiu fazer 6 gols, ele ainda conseguiu dar 5 passes para finalização e teve 31 finalizações no gol. A evolução para 2021 foi pouca, a evolução maior foi na minutagem, né? Porque gols, ele fez apenas 3 gols a mais do que ele fez em 2020 e deu 1 assistência, deu 2 pré-assistências e cresceu também na questão dos passes para finalização. Em 2020 teve apenas 5, em 2021 ele já fez 22 passes para finalização e arrematou mais ao gol, dessa vez 64 vezes, jogou mais, arrematou mais ao gol. Não foi uma evolução muito grande, mas evoluiu. Um jogador jovem, um jogador que vem passando por equipes que não tem muito potencial, houve uma pequena evolução sim. O que eu espero do Herisson? Eu espero que ele encaixe nesse time do Anderson Moreira. Tem totais condições de encaixar sim nesse time do Anderson Moreira e fazer um bom campeonato carioca. O campeonato carioca a gente sabe que tecnicamente é muito abaixo e eu acredito que ele pode sim assumir essa titularidade aí do Botafogo, principalmente nesse primeiro momento de campeonato carioca e quem sabe encaixar nesse time do Anderson Moreira, porque ele tem características de centroavante, pode sim encaixar nesse estilo de jogo que o Anderson Moreira gosta de implantar, com jogadores de velocidades pela ponta, fazendo o pivô, escorando e batendo de fora da área. Tomara que realmente ele consiga fazer um bom jogo. Boa quinta-feira para você, uma quinta-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe e as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que Deus é bom demais em todo o tempo. Forte abraço, rapaziada!